Bom, vamos direto ao ponto porque o assunto de hoje exige alerta máximo. A gente vai tocar na essência mais profunda de quem nós somos. O título da nossa análise é exatamente este: Roubaram minha voz. E agora, STF? É com esse senso de urgência, sabe, de quase ficção científica virando realidade, que a gente começa a nossa exploração. Porque, olha, o roubo de identidade digital deixou de ser um roteiro de filme e já se tornou um dos maiores desafios jurídicos e sociais da nossa atualidade. E aí surge aquele questionamento que chega a ser perturbador. A sua voz e a sua imagem ainda pertencem 100% a você? Essa é a grande questão que define as regras do jogo no mundo moderno. Hoje, a inteligência artificial consegue fazer algo que era impensável até pouquíssimo tempo atrás. Ela basicamente desconecta a nossa presença física da nossa identidade. A nossa voz, os nossos traços, as nossas expressões, tudo isso pode ser replicado de forma autônoma. E isso levanta um dilema assustador sobre quem realmente tem o controle sobre a nossa própria essência. Para desvendar qual é a resposta do direito para tudo isso, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, a crise da identidade digital. Depois, a lei em nossos dados. Passando por crimes e danos civis, o pensamento doutrinário e, para fechar, STF e STJ em ação. Vale ressaltar desde já que todo este material brilhante foi elaborado pelo professor Marcos Freitas. E claro, para apoiar análises profundas como esta, não se esqueçam de curtir, hypar, inscrever-se no canal, compartilhar e comentar o vídeo. Agradeço demais pela sua participação no canal. Parte 1. A crise da identidade digital. Especialistas chamam esse fenômeno de descorporeização da identidade. É uma palavra complexa, mas o conceito é simples. O avanço absurdo da inteligência artificial generativa, puxado por aquelas arquiteturas super complexas como as famosas GANs, inaugurou uma crise sem precedentes. Tecnologias que criam aqueles vídeos ultra-realistas, os deepfakes, ou que clonam a nossa voz perfeitamente, acabaram rompendo aquela relação histórica que existia entre o nosso corpo físico e a forma como a gente se manifesta no mundo. Rosto e voz viraram literalmente vetores de dados. Eles flutuam por aí na rede, extremamente vulneráveis a fraudes e todo tipo de apropriação indevida. Parte 2. A lei e nossos dados. Para nos proteger, nós temos três grandes pilares legais que interagem como se fossem um escudo. A Constituição Federal atua como teto máximo, garantindo a dignidade da pessoa humana e blindando a nossa imagem e honra. Aí a gente desce um degrau para o Código Civil, que regulamenta a proibição do uso não autorizado, deixando claro que a voz é uma emanação acústica da nossa personalidade. E por fim, a gente tem a LGPD. O grande pulo do gato aqui é que a LGPD leva aos padrões faciais e às texturas vocais, justamente o que a IA usa para treinar, ao status rigorosíssimo de dados pessoais sensíveis. Ou seja, usar isso sem uma base legal claríssima é uma ilicitude sistêmica, não tem conversa. Parte 3. Crimes e danos civis. Agora imagina um estrago na esfera civil. Criar um deepfake gera danos absurdos. E a gente precisa entender uma diferença fundamental aqui. A manipulação tecnológica não ataca só a nossa imagem-retrato, que é literalmente a nossa cara, a nossa representação física. O golpe mais baixo é contra a chamada imagem-atributo. Isso é a sua reputação, o seu nome na praça, a sua projeção pública. Quando alguém solta um áudio falso seu, isso corrói a sua imagem perante a sociedade. E isso exige uma reparação civil que cubra a dimensão exata desse estrago moral. Indo para a esfera penal, a lei precisa ser cirúrgica. Sabe aquele voice cloning? Aquela clonagem de voz perfeita que a gente vê direto simulando sequestro ou pedindo pix urgente no WhatsApp? Pois é. Isso se encaixa como uma luva no crime de estelionato eletrônico. É usar uma rede de computadores e meios automatizados para enganar a vítima de um jeito que ela nem desconfia. E as punições são severas. A pena de reclusão para o estelionato eletrônico vai de 4 a 8 anos. E tem um detalhe crucial. Quando essa manipulação audiovisual é feita com o objetivo de destruir a reputação de alguém e cai nas redes sociais, as penas para crimes contra a honra, como calúnia e difamação, são aumentadas drasticamente. A rede amplifica a mentira, então a lei pune, com força, essa velocidade de propagação. Parte 4. O pensamento doutrinário. Nós temos uma vanguarda de juristas brasileiros tentando organizar essa bagunça. Vou resumir 4 feras para vocês. O Anderson Schreiber alerta para nossa personalidade projetada artificialmente, dizendo que a gente precisa de proteção preventiva antes do dano financeiro acontecer. O Bruno Miragem foca nas plataformas que faturam com a IA. Para ele, elas têm que assumir o risco do negócio usando marcas d'água obrigatórias. A Kathleen Mulholland aprofunda a ideia do nosso eu digital, argumentando que manipular nossa biometria viola a nossa autodeterminação. E a Laura Schertel Mendes dá o checkmate. Só o consentimento já não resolve
resolve mais. A gente precisa de uma governança algorítmica pesada de olho no risco sistêmico. Parte 5. STF e STJ em ação. E aí, como os nossos tribunais superiores estão reagindo a tudo isso? Num julgamento histórico, lá no Supremo Tribunal Federal, o plenário tomou uma atitude bem enérgica. O tribunal declarou que é parcialmente inconstitucional aquela regra engessada do Marco Civil da Internet, que dizia que as plataformas só podiam ser punidas se houvesse uma ordem judicial prévia. Essa flexibilização, gente, muda as regras do jogo para as redes sociais. E aqui está a chave de ouro da decisão do STF. O tribunal cravou que em casos muito graves e óbvios, tipo fraudes bizarras com tecnologia e deepfakes, as plataformas podem sim responder de forma solidária só com uma notificação extrajudicial da vítima. Isso vale caso fique provada uma falha sistêmica no seu dever de cuidado. Ou seja, se a plataforma cruzar os braços e não remover a fraude rapidinho, ela entra no mesmo barco e responde junto com o criminoso. E o Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, não ficou para trás. Analisando a questão do roubo de identidade e de perfis falsos, eles decidiram que o provedor comete uma omissão gravíssima se for avisado pela vítima e não agir com rapidez técnica para derrubar a conta fake. Essa lerdeza, essa demora da plataforma, não é só um aborrecimento para quem sofreu o golpe. Ela gera diretamente o dever de pagar indenização por danos morais à vítima. Então, fica claro que a internet não é uma terra sem lei, e o nosso judiciário está acordado para isso. Mas, à medida que essa IA generativa continua evoluindo e imitando a realidade com uma perfeição que chega a dar medo, fica no ar esta reflexão profunda para todos nós. Como as nossas leis e a nossa governança vão continuar se adaptando para conseguir proteger a própria essência do que nos faz humanos. Bom, essa foi a nossa imersão jurídica de hoje. Lembrando mais uma vez que o conhecimento e todos os fundamentos brilhantes que estruturaram esta análise foram elaborados pelo professor Marcos Freitas. Para que a gente possa continuar trazendo esses debates que são absolutamente fundamentais, por favor não deixem de curtir, hypar, inscrever-se no canal, compartilhar e comentar o vídeo aqui embaixo. Conta para mim a sua opinião sobre esses limites da inteligência artificial. Muito obrigado mesmo pela sua participação no canal e a gente se vê na próxima exploração.